Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao canal CoffeeTag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de programação aí com JavaScript, beleza? Dando sequência aqui, na nossa última videoaula a gente viu como que funciona os arrow factory, ou traduzindo em português, né, função seta, e hoje a gente vai ver um pouquinho como que funciona aí, galera, o default parameters, ou seja, parâmetro por padrão em JavaScript. E essa também é uma das atualizações que teve nessa última atualização que teve, né, na versão ECMAScript 6, ou ES6 aí, tá ok? Então a gente vai ver como que funciona isso aí, tranquilo? Eu já criei aqui o nosso arquivo para a gente poder agilizar aqui a nossa videoaula. Então dentro da nossa pastinha do projeto aqui de ES-ES6 eu já criei nosso arquivo com o nome de aula 63.js, tá ok? No nosso arquivo index.html eu já vim aqui no script, já linkei ele aqui com o nome do arquivo que eu acabei de criar aqui, tá ok? Então vocês linkem de acordo com o nome do arquivo aí que vocês criar aí para a nossa videoaula, beleza? Então vamos lá. Para essa videoaula, galera, para a gente já matar essa parte de default parameters aqui, a gente vai aprender as 4 formas que existem aí, as 4 formas disponíveis aí para se trabalhar com ele, tá ok? Então a gente vai ver a forma normal, a gente vai ver usando expressões com valores padrão, a gente vai ver passando o valor da função como valor padrão e por último a gente vai ver como que a gente passa aí um valor indefinido, beleza? Então vamos lá. O conceito de parâmetros, galera, por padrão aí é um novo recurso aí, como eu já disse, ele foi introduzido nessa última versão aí do JavaScript, tá ok? Com qual objetivo? Ele permite que a gente forneça valores padrão aí para os parâmetros aí de uma determinada função. Então vamos começar aqui para vocês conseguirem entender melhor, vamos dar uma carelhada. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo aqui, tá ok? Então vamos supor que a gente quer criar uma função aqui. Então a gente vai lá, criar a nossa function, né? Então aqui a gente vem, function, beleza? A gente dá o nome da nossa função, então vamos supor que a nossa função vai se chamar soma, parênteses, chave. Dentro de parênteses aqui a gente vai passar 2 argumentos aqui. Então eu vou criar uma variável com o nome de x, tá ok? Eu vou falar que essa variável vai valer 3, vírgula, eu vou colocar uma outra variável aqui, y, eu vou dizer que essa variável y vai receber o valor de 5, beleza? Dentro de chaves aqui agora a gente vai dar o que a gente chama de return, que é o que essa função da gente vai retornar. Então eu quero que ela retorne a soma desses 2 valores aí, a soma de x mais y, beleza? Até aqui tranquilo, a gente já fez várias vezes funções em nossas videoaulas. Então vamos lá. Agora vamos compilar isso aqui para a gente conseguir exibir ele no navegador, para a gente ver o que vai sair disso aqui. Então eu vou fazer 3 formas aqui para vocês conseguirem entender. Vamos lá. Então const.log, parênteses. Dentro de parênteses aqui eu vou chamar minha função. Então minha função ela se chama soma, beleza? Parênteses. Como eu passei 2 argumentos lá dentro, então eu tenho que passar 2 valores aqui. Vamos supor que eu vou passar aqui o valor 5, tranquilo? E o valor 15. Beleza. O que isso aqui vai retornar para a gente aqui? Como eu passei 2 valores, 5, e a minha função vai retornar x mais y, isso aqui é x mais y, isso aqui ele vai retornar para a gente o valor de 20. Se a gente ir lá no nosso navegador, Open Browser aqui, botão direito do mouse, inspecionar, console, então beleza. Então console.log aqui ele exibiu para a gente o valor 20. Beleza, até aqui tá ok, nada de diferente, né? Vamos fazer um outro teste aqui agora. Vamos supor que você passe apenas um argumento aqui, apenas um valor aqui na hora de dar o nosso console.log. O que vai acontecer aqui? Então eu vou passar, por exemplo, console.log, eu vou chamar minha função soma, beleza? Parênteses, vamos supor que eu passe só o valor 7 aqui. O que vocês imaginam que vai acontecer aqui quando eu passo um valor só? Aqui eu já vou falar para vocês, seguindo a lógica, ele vai exibir para a gente o valor 12. Aí você me pergunta, por que se eu passei só o valor 7? Porque a gente, lá na nossa função soma, a gente passou 2 valores, x igual a 3 e y igual a 5, tá ok? Então, quando eu passei apenas um valor aqui embaixo, o valor 7, o programa faz com que o meu valor 7 seja a variável x e ele mantém o valor 5 na minha variável y. Então, ele está somando 7 mais 5, que automaticamente isso aqui vai somar 12 para a gente. Aí, se a gente for agora lá no nosso navegador, olhar, então, ó, supor que ele exibiu 12 para a gente, beleza? Uma última forma aqui, vamos supor agora que eu não passe nenhum valor aqui. Então a gente passou 2 valores, passamos um valor, e se a gente não passar nenhum valor aqui dentro, o que vai acontecer aqui? Quando a gente não passa nenhum valor, galera, ele assume os 2 valores que a gente passou aqui no argumento aqui. Ó. Então a gente passou o valor 3 e 5, então ele vai assumir que 3 e 5 é 8. Então automaticamente ele vai exibir aí pra gente o valor 8 aí, beleza? Então
Então, de forma resumida, o que a gente fez aqui? A gente fez as três formas que existem. A primeira é passando dois valores, a segunda aqui é passando um valor só, uma outra é quando a gente não passa nenhum valor. Quando a gente passa os dois valores, ele mantém. Quando a gente passa um valor só, ele pega esse valor e substitui o valor da minha variável x, independente do valor que esteja aqui. Quando a gente não passa nenhum valor aqui, automaticamente ele mantém esses dois valores que a gente passou e como argumento no escopo da nossa função. Tranquilo? Então essa parte aqui é bem light, bem de boa. Então vamos para a segunda forma de se fazer e a segunda atualização que teve na versão de ES. Então a segunda forma aí, galera, a segunda atualização que teve é o que a gente chama de usando expressões com valores padrão, tranquilo? Então como que funciona isso aí, você usar expressões como valores padrão? Então também é possível você fornecer aí expressões como valores padrão, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos passar um parâmetro como valor padrão, tranquilo? Então prestem bem atenção nisso aqui, que isso aqui vai depender muito da lógica de vocês, beleza? Que dá certo nó na cabeça, mas se você seguir a lógica certinha, a lógica matemática, vocês vão conseguir entender. Então vamos começar criando aqui a nossa function. Então function, eu vou dar o mesmo nome da que a gente usou de exemplo em cima, para vocês ligar uma coisa com a outra, tá ok? Então function soma, beleza? Parênteses, chaves. Dentro de parênteses aqui, vamos trabalhar algumas coisas aqui. Então vou falar que é uma variável x, vou passar alguns argumentos aqui. Ela é igual a 1, vírgula. Eu vou falar que a minha variável y vai ser igual à minha variável x, beleza? Atenção a esse detalhe. Depois eu vou pegar uma variável z aqui, eu vou falar que a minha variável z ela é igual ao valor da variável x mais o valor da minha variável y, beleza? Complicou agora, né? Vamos dar um console.log só para a gente ver o que vai sair nessa brincadeira aqui. Então eu quero fazer o seguinte, no meu console.log, eu quero que meu programa retorne para mim a soma da variável x mais a variável y, tranquilo? Mais a variável z. Okay? Se eu chamar agora a minha função, minha function aqui embaixo, soma, o que vai exibir para mim aqui, ó? Seguindo a lógica? Ele vai exibir para mim o valor 4. Daí vocês me perguntam, por quê? Então vamos pegar essa linha de código aqui, vamos raciocinar nela. Então eu declarei uma variável x, falei que a minha variável x vale 1. Perfeito? Então a minha variável x vale 1. Depois eu declarei minha variável y e falei que a minha variável y é igual à minha variável x, perfeito? Se a minha variável x ela vale 1 e eu disse que a minha variável y é igual a x, então eu posso pré-dizer aqui que a minha variável y ela vale 1 também, ok? E o meu programa fala para somar a minha variável x mais a variável y, então vai ser igual a 2, beleza? Então essa é a primeira parte. Agora eu falo que minha variável z, beleza? Ela vai ser igual à variável x mais a variável y. Tranquilo? Então a minha variável x e y ela vale a soma de 2 ali. Então eu só vou pegar aqui e somar 2 mais 2, que automaticamente ele vai exibir aí 4 pra gente aí. Então se a gente for lá no nosso, compilar o programa e lá no nosso prompt testar, então perceba que ele exibiu aí o valor 4 pra gente aí, ok? Então basicamente esse é um exemplo bem simples de fazer, usando expressões como valores padrão, ok? Então uma observação aqui, galera. Se você, por exemplo, referenciar o parâmetro que ainda não foi inicializado, o seu programa vai dar o seguinte erro, ok? Então vamos ver como que funciona isso. Então vamos simular um erro aqui no nosso programa, simulando um erro. Vamos supor que a gente declara uma function aqui, só para vocês conseguirem entender. Então a minha function aqui ela se chama soma, beleza? Parênteses, chaves, dentro de parênteses aqui que eu posso fazer. Vamos colocar que x é igual a y, beleza? Vírgula e y é igual a 1. Então se eu der aqui agora o nosso console.log, parênteses, ponto e vírgula, pegar x mais y, beleza? Aqui embaixo, se eu chamar minha função aqui agora, soma, ele vai dar o seguinte erro lá no nosso prompt, vai dar reference erro is not possible to access the variable. Por que ele fala isso, galera? Traduzindo, ele vai dar referência de erro e não é possível acessar aí a nossa variável, ok? Não é possível acessar a nossa variável y. Por que ele dá isso? Porque eu não inicializei a minha variável y ali, ok? Então eu disse que x é igual a y e y é igual a 1. É por isso que ele vai dar esse erro aí, tranquilo? Avançando mais um pouquinho aqui, então a gente já viu duas formas aqui.
avançando mais um pouquinho, a terceira forma que a gente vai ver nessa videoaula, galera, é o que a gente chama aí de passando aí o valor da função como um valor padrão, tá ok? Então vamos ver agora na prática como que funciona isso aí, tá ok? Então aqui a gente já viu como que a gente cria a nossa function aí, normal, a gente já viu aí como que a gente cria a function usando a expressão como valores padrão, tá ok? Agora a gente vai aprender como a gente passa o valor de uma função como um valor padrão, tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Então a gente vai declarar uma variável agora do tipo constante. Então para declarar variáveis do tipo constante a gente utiliza a seguinte sintaxe, const, beleza? Lembrando aí para quem tem dúvida aí, é só voltar na nossa playlist e assistir a nossa videoaula. Se não me engano, a videoaula 3, onde eu explico como que funcionam as variáveis do tipo constante em JavaScript. Essa parte também faz parte da atualização da última versão do JavaScript. Nas versões antigas não existia essa sintaxe const para você conseguir declarar variáveis do tipo constante, beleza? Mas dando sequência aqui. Então eu vou declarar aqui uma variável do tipo constante, uma função do tipo constante. Eu vou dar o nome para ela de soma, beleza? Eu vou falar que essa variável soma é igual, que eu passo parênteses. Lembra que a gente trabalhou aí na nossa videoaula anterior e usaram function ou função de seta? Então a gente vai usar ela aqui. Então eu coloco a minha seta aqui, que significa que eu estou trabalhando com arrow function, tá ok? Ponto e vírgula. Vou declarar uma outra variável do tipo constante aqui agora, const, tá ok? Eu vou dar um nome para ela de calcular, ok? Essa variável calcular vai ser igual a function, ou seja, vai receber uma função aí, parênteses, chaves. Dentro do parênteses aqui da nossa função, da nossa function, a gente vai passar alguns argumentos aqui. Então x, vou passar um argumento com o nome de x, o outro com o nome de y. Esse argumento y, eu vou falar aqui, eu apaguei aqui o outro parênteses, agora deu certo. Esse argumento y, eu vou falar que ele é igual ao meu argumento x vezes a minha function ali que eu criei ali em cima, meu arrow function vezes a soma ali, ok? Parênteses, tranquilo. Vamos lá. E eu quero que esse programa dê um retorno para mim, além desse cálculo que a gente acabou de fazer aí dentro, que o y vai pegar o valor da variável x, vai multiplicar vezes a minha function soma, eu quero que retorne para mim a soma do x mais a minha variável y, tranquilo? Ponto e vírgula. Aqui está ok, vamos para a parte de baixo agora. Então vamos lá, vou criar uma outra variável, vou declarar uma outra variável aqui do tipo constante, ok? Essa variável vou dar um nome para ela aqui de resultado, tranquilo? É igual, eu vou chamar minha function que se chama calcular, beleza? Parênteses aqui, eu vou passar um valor aqui, um argumento aqui. Então eu vou passar o valor 10. E aqui embaixo a gente vai dar o para poder exibir lá, né? A gente dá um console.log, beleza? Chamando aqui a minha variável responsável por essa operação, ela se chama resultado, beleza? Ponto e vírgula. Se vocês rodarem no navegador de vocês, isso aqui, seguindo a lógica do cálculo aqui, ele vai exibir pra gente aí 160. O porquê disso? Lembra que a gente passou aqui, o valor 10 ele é passado para a nossa função calcular, tá ok? E o x ele torna 10 menos a nossa variável y, tá ok? E a nossa variável y ela se torna menos 150, beleza? Então a função soma ela vai retornar 15, então o resultado será aí automaticamente será 160, beleza? Então vocês podem compilar aí no navegador de vocês que vocês vão ver esse valor aí, beleza? Vamos dar sequência aqui para a gente encerrar. Nossa videoaula já está ficando bem grande. Vou comentar a parte de cima, a gente vai ver a última questão relacionada ao tema da nossa videoaula de hoje, né, que é default parameters aí, tá ok? Então vamos lá, agora por último aqui a gente vai ver como que a gente passa aí valor indefinido, beleza? Então só recapitulando, a gente já viu como a gente cria a function normal, a gente já viu como que a gente usa expressões como valores padrão, a gente já viu como que a gente passa o valor de uma função como valor padrão, e para a gente finalizar aí a respeito do default parameters aqui, a gente vai ver como que a gente passa valor indefinido, beleza? Então vamos lá para a gente encerrar a nossa videoaula. Então, galera, em JavaScript, quando você passa aí, o que a gente chama de undefined, que é indefinido, traduzindo em português, aí, para uma função de parâmetro padrão, aí, a função assume o valor padrão. Então, como que funciona isso? Vamos lá. Vamos supor que você tem uma função, então vamos criar uma função rapidinho aqui. Function, vou dar o nome para ela de teste, parênteses, chaves, dentro de parênteses aqui, vamos passar algum argumento aqui. Vou passar o seguinte argumento, x é igual a 1, beleza?
Dentro de chaves aqui agora, a gente só vai compilar aqui, né, dar o nosso exibir aqui, que é o nosso console.log, pegando o valor da variável x, ok? Se você chamar aqui a função aqui embaixo agora, teste, passando aqui dentro, undefined, peraí, deixa eu lembrar como que escreve, undefined, isso, agora pegou. Se você passar, por exemplo, undefined, ele vai compilar pra gente o valor da variável 1, por quê? Porque a nossa variável realmente ela vale 1. Beleza? Então, vou compilar aqui pra gente ir lá no nosso navegador. Então, ele exibiu pra gente 1. Beleza? Então, galera, creio que para essa videoaula está ok. Então, a gente viu como que funciona o default parâmetros aí, né? Ou parâmetros, o padrão JavaScript. Lembrando, isso faz parte da nova versão do JavaScript aí, tá ok? Não, na versão ES5 não tem esse default parâmetro aqui, tá ok? E é isso. Creio que por essa videoaula tá ok. E na nossa videoaula a gente continua vendo mais sobre as atualizações do JavaScript aí, tranquilo? Então paro por aqui, se cuidem, até a nossa próxima videoaula. Bye bye!